Filósofos romanos. Lúcio Aneu Sêneca. Filósofo latino de origem hispânica, educou-se em Roma e em Alexandria. Foi senador durante o reinado de Calígula e ocupou-se da educação de Nero. Envolvido na conspiração de Piso, cortou os pulsos, acatando a sentença do imperador. Seu pensamento, ligado à tradição estoica, exerceu notável influência em atores posteriores. Tito Lucrécio Caro, poeta latino. Pertencia à classe dos cavaleiros, mas permaneceu afastado da política, e aos 43 anos de idade suicidou-se. Escreveu um poema longo sobre a natureza das coisas, de caráter filosófico, no qual expõe as doutrinas epicuristas e atomistas. Correntes filosóficas. A filosofia romana foi praticamente uma releitura do pensamento grego. Houve uma espécie de mistura de várias correntes filosóficas, e em todas elas ganharam destaque as ideias moralizantes. Um dos nomes mais destacados dessa época é o de Sêneca, estoico, para quem a filosofia tinha objetivos práticos. Por isso, utilizava ideias de várias correntes filosóficas para compor uma obra que ensinasse o bem viver. Epíteto, ex-escravo, e Marco Aurélio, imperador, também constituíram o pensamento romano. Somente no século III, em pleno declínio do Império Romano, é retomada a preocupação inicial da filosofia, a busca por um princípio único para tudo o que existe. O responsável por essa retomada, também baseada na filosofia grega, é Plotino, fundador da corrente denominada neoplatonismo. Contribuições importantes para a atualidade. Durante todo o período em que existiu, o Império Romano foi responsável por próprias que se espalharam pelo mundo e que fazem com que seja lembrado até os dias de hoje. A permanência de sua cultura e sociedade se fazem presentes até hoje em diversas sociedades no mundo ocidental. Uma dessas contribuições é a língua. O latim era considerado a língua oficial do Império Romano e servia de base para diferenciar os cidadãos romanos dos povos bárbaros. Ele foi responsável para unificar o império e promover uma identidade entre seus cidadãos. Com o processo expansionista do império, os dialetos locais dos povos conquistados foram se misturando ao latim, fazendo surgir novas línguas, as chamadas línguas neolatinas, como o francês, o português e o espanhol. Arte. No campo das artes, podemos destacar a arquitetura romana, que possui exemplares até os dias atuais em ruínas, que são diariamente visitados por turistas de todas as partes do mundo. Neste ponto, se destaca o Coliseu, um anfiteatro que servia tanto para apresentações teatrais como para os gladiadores, possibilitando que todos tivessem a visão ampla do que ocorria no centro. Exército. O Império Romano também deixou um importante legado para formações de exército. Como se sabe, o exército romano foi uma das principais características que possibilitou o seu desenvolvimento e a sua expansão. O exército romano era formado com base em dois: a disciplina e a estratégia, que até hoje são fatores básicos na formação do exército de diversas nações pelo mundo. Olá, estou aqui para fazer a minha parte do trabalho de história, sendo o tema filosofia, história e literatura. Minha parte que eu vou falar será os poetas. Começando pela introdução. A filosofia romana foi praticamente uma releitura do pensamento grego. Houve uma espécie de mistura de várias correntes filosóficas, e em todas elas ganharam destaque as ideias moralizantes, sendo o primeiro poeta Ovídio. Públio Ovídio Naso foi um poeta romano da antiguidade. É considerado, por muitos estudiosos, um dos maiores poemas do final do século I a.C. e início do século I depois de Cristo. Sua principal obra é A Arte de Amar. Muitas de suas obras são excelentes fontes para estudo e entendimento da mitologia romana. Ovídio de Sulmona, Itália, em 20 de março de 43 a.C. e faleceu aos 59 anos,
em 17 depois de Cristo, na cidade de Constança, Romênia. As principais características de seu estilo literário seria a presença da consciência literária. Escreveu elegias, poesias épicas e dramas. O tema do amor é muito presente em suas poesias. Abordagem de temas ligados à mitologia greco-romana. Principais obras: poesias, amores, cartas diplomáticas, as curas para o amor e a arte de amar. Suas frases seriam: enquanto fores feliz, contarás muitos amigos, mas se o tempo nublar, você estará só. Sua outra frase seria: a boa consciência ri-se das mentiras da fama. Segundo o poeta, Horácio, filósofo e poeta lírico e sático. Quinto, Horácio Flaco, ou Quintus Horatius Flaccus. Foi um filósofo, poeta e escritor de sátiras críticas na Roma Antiga. Horácio, de Venosa, Itália, em 8 de dezembro de 65 a.C. Faleceu aos 56 anos em 27 de novembro de 8 a.C., na cidade de Roma, Itália. Suas principais características de seu estilo literário seria: escreveu sátiras e críticas, presença melancólica relacionada à curta duração da vida, obras marcadas pela presença da tolerância e moderação, uso de métricas líricas. Suas poesias foram sátiras, épodos e odes, Carmina. Crítica, artes poética ou epístola aos pisões. Curiosidade: a expressão latina carpe diem, aproveite o dia, em traduzida, foi escrita pelo filósofo. Exemplo de frases que ele fala: se agora estamos em adversidade, nem sempre será assim. A vida nunca proporcionou nada aos homens sem grande fadiga. É belo e glorioso dar a vida pela pátria. Terceiro poeta, Virgílio, poeta romano. Públio Virgílio Marão foi um importante poeta romano. Nasceu na cidade de Itália de Andes, atual Pietro, em 70 a.C. e morreu na comuna Itália de Brindisi, em 19 a.C. Temas retratados em suas obras. Virgílio foi um grande admirador da cultura grega e sua obra teve grande influência no poeta grego Teócrito. Em suas obras, Virgílio deu grande destaque para as suas tradições da cultura latina, valorizando a expansão da Roma. Buscou a perfeição estilística e retratou nos poemas seu sofrimento, angústia e ilusões. Obras principais: Bucólicas, também conhecida como Ecólogas, Enéidas e Geórgica. Exemplos de frases de Virgílio: o amor vence tudo. Deixe-nos também entregar o amor. A alma move toda a matéria do mundo. Cada indivíduo tem um gosto que o arrasta. Feliz aquele que conseguiu compreender a causa das coisas. Historiadores de Roma. A história na Roma antiga tinha como papel relatar os acontecimentos ocorridos durante certo período de tempo, expressando o desejo de perturbar ou evitar modelos morais de vício e virtude, servindo ainda como instrução moral e, consequentemente, tinha um papel didático também. Os historiadores da Antiguidade Latina davam destaque aos grandes feitos heróicos, aos nomes e aos acontecimentos marcantes. Diferente dos dias de hoje, os historiadores antigos não tinham preocupações ou intenções relativas às questões sociais e econômicas. Historiadores romanos. Na Roma antiga, o analista de qual se tem memória foi Quinto Fábio Pictor, pertencente à gens Fábia, que foi senador e comandante da Segunda Guerra Púnica.
Especula-se que Pictor tenha sido um senador, e não se tem ideia de qual língua Fábio Pictor usava para suas obras, apenas certas teorias de que se podia ser latim. Caio Salustio Crispo foi um dos grandes escritores e poetas da literatura latina. Nascido em Amiterno, na Sabina, em 86 a.C., em uma família interiorana, mas de posses, tendo uma formação requintada. Foi para Roma e recebeu apoio de pessoas de influência da sua família. Teve o apoio também de Júlio César, e com esse benefício, Salustio foi eleito questor, cargo que lhe assegurou uma cadeira no Senado romano. Depois disto, ele investiu contra adversários de César, e estes passaram a ser seus adversários também, como por exemplo Milão e Cícero. Tito Livio, conhecido simplesmente como Livio, é autor da obra histórica intitulada como Desde a Fundação da Cidade, onde tenta se relatar a história de Roma desde o momento tradicional de sua fundação, em 753 a.C., até o início do século I da era cristã. Tácito foi um historiador, político e orador romano. É considerado um dos maiores historiadores da antiguidade, e ele era sempre muito ligado à política e chegou até a ocupar cargos de questor no ano de 81, prestor em 88 e em 97 cônsul da Ásia. O caráter de suas obras é altamente moralístico e preocupa-se em retratar grandes homens. Uma das principais obras de Tácito que pode ser citada é Anais, uma obra que conta a vida de imperadores romanos como César Augusto, Tibério e Nero. Contribuição dos historiadores para a atualidade. Os historiadores desempenham o relevante papel de investigar e esclarecer processos importantes que geraram o mundo em que vivemos hoje. Entender as ações de homens e mulheres no decorrer do tempo pode nos dar respostas preciosas sobre os problemas que enfrentamos no presente. Os historiadores são extremamente importantes e sempre serão, pois é com eles que podemos entender mais e compreender de um jeito melhor as antigas civilizações. Historiadores preservam e resgatam memórias dos antigos. E como já dizia a famosa historiadora Diana Viotti da Costa, um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros cometidos no passado.